Bom, esse é um tópico que é também áspero, né? Vamos dizer assim, que não é muito fácil, mas eu vou tentar tornar um assunto fácil, desculpa, um assunto difícil num assunto fácil. Eu vou tentar. Passar isso. Bom, por que é importante, né? A importância do tema. A surdez neurosensorial, ela é o principal déficit sensorial dos humanos. Então, você tem, é mais comum que cegueira, déficit de fala, então é o déficit sensorial mais comum em humanos. A prevalência, ele pode ocorrer em até 4 pessoas em 1000 nascidos vivos, né? E a gente não tem uma estatística no Brasil, mas nos Estados Unidos existem mais ou menos o nascimento de 40 mil crianças com surdez neurosensorial. 40 mil crianças por ano. Então é um caso, é comum você tratar disso em hospitais pediátricos. Essa surdez ela pode ser unilateral ou bilateral e ela é variável. Ela pode ser de severa a grave, né? A classificação, ela pode ser, você pode ter essa classificação de forma genética, ela pode ser desclassificada em adquirida ou idiopática, idiopática, ela pode ser congênita ou não. Até 30% dessas crianças que têm perda auditiva neurosensorial, você consegue encaixar ela numa síndrome. Então, a maioria dessas doenças, dessas crianças, ela não consegue ser encaixada numa doença específica, nem numa síndrome específica, né? E outro detalhe é que é um fenótipo variável. Então, você tem surdez neurosensorial decorrente de várias patologias, né? É uma sopa de causas, de doenças. A maioria dos casos, ela é idiopática, como já falei, né? Ela pode ser decorrente de infecção congênita, né, como o CMV. Ela pode ser adquirida, né, por fatores ambientais, exposição a substâncias. Você pode ter, a criança pode ter perda neurosensorial por meningite, né, ou medicações que são ototóxicas. Até a prematuridade ou sofrimento fetal é uma causa de surdez neurosensorial, né? É importante, isso é feito hoje em dia, né, é o screening no primeiro mês de vida, né, você tem aqueles testes, né, você tem um teste específico que as crianças fazem nos primeiros dias de vida, né? Dependendo do risco, você faz um ou outro, não vou tratar sobre isso agora. Né, uma anamnese é muito importante, você tem que avaliar a história familiar, descartar infecções congênitas. Outra coisa é quando você percebe uma criança com surdez neurosensorial, tentar avaliar se ele tem alterações faciais, né? Relação da face com a cabeça, posicionamento dos olhos, implantação das orelhas, se tem alguma alteração na pele ao redor das orelhas. Isso é importante também. Né? Afastar alterações cardíacas no pescoço, principalmente a tireoide, né? Que algumas alterações neurosensoriais elas estão associadas com bócio, e também de extremidades. Outros exames laboratoriais, e agora a gente vai entrar na parte que nos interessa, né? Que é os estudos radiológicos. Eu vou passar esse estudo genético. Bom, só para lembrar que existem mais de 100 genes descritos em crianças, em pacientes com perda auditiva neurosensorial. Então, é uma tarefa muito difícil tentar encaixar essa criança em um gene, né? Tomografia e ressonância são partes integrais na avaliação da perda sensorial, auditiva sensorial, né? Ambos têm vantagens e desvantagens, né? A tomografia de alta resolução, as vantagens são, ela é um exame mais rápido, né? Raramente você necessita de sedação, ela é mais acessível, em qualquer lugar, hoje em dia você encontra tomografia e tem maior detalhe ósseo, né? As desvantagens da tomografia, ela tem menor capacidade de demonstrar anomalias dos nervos cocleares e também, das principais, é a radiação ionizante. Vantagens da ressonância,
ela dá detalhes superiores de tecidos de partes moles, né? São detalhes incríveis. As desvantagens são um custo maior, né? É um método que é mais difícil de você encontrar, né? Principalmente no sistema público, e geralmente é um exame que requer sedação, né? Sedação requer anestesista, né? E anestesista, como todos nós sabemos, é muito difícil de ser encontrado assim em qualquer lugar, principalmente em Brasília, eles não querem fazer sedação para ressonância magnética. Bom, em ressonância magnética, aliás, em casos de perda profunda neurosensorial, a ressonância magnética ela mostra a causa em 25% dos casos, nas causas profundas. E a tomografia ela mostra as alterações em 18% dos casos. O que você tenta procurar? O que é bater o olho? Se você é residente ou radiologista geral que trabalha com a neuroradiologia ou é o especialista. O que a gente tem que procurar é o alargamento do aqueduto vestibular. Isso é muito importante, né? Avaliar o aqueduto vestibular, né? Principalmente, e também tentar avaliar se existem sinais de partição incompleta. A gente vai falar sobre isso com mais detalhes nos próximos slides, né? Avaliar bem o sistema vestibular e a cóclea, né? Primeiro, identificar se eles estão presentes ou não, e se eles estão normais ou não. Se existem sinais de ausência ou redução das espessuras dos volumes dos nervos cocleares. Isso faz parte também do protocolo de avaliação dessas imagens. É importante voltar a dizer que CMV é o maior causador de déficit congênito não genético. Então, às vezes, se você focalizar só no osso temporal e esquecer do encéfalo, você vai perder um CMV, porque às vezes a única pessoa que pode levantar essa suspeita é você, porque o CMV ele dá alterações específicas no crânio. Então é importante, se você está avaliando o osso temporal, perder um pouquinho de tempo no parênquima cerebral. Eu não vou falar sobre isso, porque isso é avaliação do CMV no recém-nascido. Bom, anatomia, né? Como a gente vai abordar esses casos? São imagens normais, de ossos temporais normais, né? Anatomia é chave, né? Aqui você tem a sua cóclea, né, com as 2,5 voltas e um modíolo em forma de H, normal, né? Você tem que avaliar o tamanho, se você tem no pedido de exame, avaliação de perda neurosensorial, né, auditiva neurosensorial. É importante você avaliar se existe uma cóclea completa, o tamanho da cóclea, né? Você pode medir desde a altura coclear, como também a largura da cóclea e também a largura da abertura da cóclea. Isso é importante. Aqui você tem o canal semicircular lateral e a ilhota óssea. Importante avaliar a ilhota óssea. É uma coisa que a gente não costuma prestar atenção, o tamanho da ilhota óssea, né? A gente vai falar sobre o tamanho dela, né? E o aqueduto vestibular, né? O tamanho dessa estrutura. Então, três partes anatômicas chaves para a avaliação de uma criança com perda neurosensorial. Aqui a gente tem uma imagem mais com zoom aumentado, o modíolo, né, a estrutura do modíolo com forma em H, e as 2,5 voltas da cóclea. E aqui a abertura por onde os sinais da audição eles saem para chegar no tronco cerebral. Então, isso é a abertura da cóclea, né? Lembrar que o modíolo tem forma de H. Bom, como que a gente avalia? Existem vários artigos para se avaliar isso, tá? Então eu peguei um dos artigos que é mais simples, que é normalmente o que eu uso. Então eu avalio a abertura da cóclea, né? Você pega no plano axial essa dimensão. Então o canal, né, a espessura do canal, se ele medir menor que 1,7 e maior do que 2,5, então isso suporta o diagnóstico de surdez neurosensorial com uma especificidade de 97% e uma sensibilidade de 91%, especificamente. Tá? Então você tem que avaliar essa medida, e se ela for menor que 1,7 ou maior que 2,5,
isso suporta o diagnóstico, né, clínico de surdez neurosensorial. Outra medida, né, essa medida de espessura da cóclea. Né, você pega, onde ela estiver maior no plano axial, você faz essa medida. Né? Então, se esse valor, perceba aqui, ó, que existe uma variação pequena. Né? Aqui você tem 5,6 com uma variação de 0,5 milímetros no grupo normal, né? Desculpa, isso aqui é no anormal, e no grupo normal de 5,7. Então, uma espessura da cóclea menor que 5,4, essa medida menor que 5,4 milímetros, é altamente sugestiva de surdez neurosensorial, com especificidade de 90%. Uma outra medida que você pode fazer é a altura da cóclea. Tá? Essa altura, que eu normalmente não faço. Eu só meço essas duas medidas, a espessura do canal e o comprimento no plano axial da cóclea. Bom, outra estrutura que a gente tem que sempre avaliar é a ilhota óssea. Né? E a ilhota óssea nada mais é que como se fosse uma ilhazinha ao redor do vestíbulo e do canal semicircular. Tá? Então, essa estrutura aqui é formada pela passagem, né, do canal semicircular. E em pacientes com surdez neurosensorial, isso é comum. Ela está menor que 2,9. Então, via de regra, 3 milímetros, até 3 milímetros é normal, abaixo disso você pode considerar que seja anormal. Outra estrutura que você deve avaliar é o aqueduto vestibular. Né? Como é que você pode avaliar o aqueduto vestibular? Você mede no terço médio e na abertura. Tá? Então é o seguinte, essa abertura ela não pode passar de 2 milímetros no poro. E essa no terço médio ela não pode ultrapassar 1 milímetro. Né? Acima disso você já abre o olho, que pode ser anormal. E aqui tem as tabelas. Né? É só você, deu dúvida, procura esse artigo. Né? Então, via de regra, isso você vai avaliar no plano axial, 2 milímetros de máximo no poro e 1 milímetro no terço médio do aqueduto vestibular. Outras estruturas importantes de você avaliar na ressonância magnética são os nervos facial e principalmente o vestíbulo coclear. Aqui você tem as estruturas normais, né, o nervo acústico, o nervo coclear, né, e você tem condições de medir a altura e a espessura desses nervos. Tá? Eu não vou falar sobre isso agora, mas você tem condições de medir, né, e eu não guardo isso da cabeça, por isso que eu não vou falar isso agora. Mas basta procurar essa referência e você vai ter os valores de normalidade. Né? Bom, como é que você classifica, né? Como é que você classifica de uma maneira lógica e racional e do ponto de vista do dia a dia essas malformações? Existe uma classificação nova. Né? Essa é um pessoal da Turquia, né? Um artigo publicado em 2016. Essa é uma classificação nova, que ela é importante, só que eu pelo menos não uso no dia a dia, porque ela é um pouco mais complexa. Tá? E a vantagem dessa nova classificação é que ela acomoda, ela traz para ela algumas malformações que não foram contempladas nesse artigo clássico. Né? Então, eu começo a avaliar com esse paradigma. Né? Se eu não encontro alteração baseado nessa classificação, eu vou para a nova classificação, que isso me ajuda mais. Tá? Isso é clássico, né? Um artigo já publicado em 2012, e ele classifica as malformações cócleo-vestibulares com base no período gestacional. Né? Eu vou mostrar aqui. Então, você tem a aplasia labiríntica, que acontece em 1% dos casos, e um insulto ocorreu na 3ª semana. Tá? É mais raro essa aplasia labiríntica. Se o insulto acontece na entre a 3ª e a 4ª semana, você vai estar diante de uma aplasia coclear, né, que ela é mais comum
ela é mais comum que a aplasia, mas é rara em relação às outras, né? Ela acontece em 3%. Agora a gente vai começar a encontrar as alterações que são mais comuns. Se acontece um insulto na 4ª semana, você vai estar diante da cavidade comum. Isso é 1/4 das malformações. Então, o que é cavidade comum? Eu vou tratar isso com mais detalhe, mas introduzindo é o seguinte. Você tem uma cavidade única entre cóclea e vestíbulo e uma comunicação livre do espaço subarquinoide com essa cavidade, né? Isso é uma cavidade comum, isso é 1/4 dos casos. Agora, se o insulto ocorre, perceba que você está crescendo em termos de semanas, né? Se o insulto acontece na 5ª semana, você já começa a ter formação de estruturas, né? Você tem a cóclea, que é mal formada, e o sistema vestibular também que é mal formado. Mas você tem existe uma tentativa de separar um do outro, né? Então, isso é uma separação incompleta. A tentativa de separar foi incompleta. Então, essa é a partição incompleta do tipo 1, né? Você tem o quê? Uma cóclea mal formada, o sistema vestibular mal formado, isso você pode encontrar ou não, né? Você pode encontrar ou não a ilhota, né? E uma separação que não aconteceu. Isso não é comum, é 6% dos casos. Você vê comunicação livre da abertura coclear, perceba a abertura coclear aumentada e uma cavidade que tentou ser separada, né? Uma partição incompleta do tipo 1. Bom, se o insulto ocorreu na 6ª semana, você vai estar diante da hipoplasia coclear. Ela acontece em 15% dos casos. Perceba que já aconteceu a separação entre cóclea e vestíbulo, só que a cóclea se comunica livremente com o espaço subarquinoide. E aqui você tem uma hipoplasia do sistema vestibular. A partição incompleta do tipo 2, ela é mais comum, né? Quais são as características dela? Né? Você vai ter uma cóclea mais bem formada do que a hipoplasia coclear, você tem uma tentativa de formação das espiras. Você vai encontrar, na grande maioria dos casos, dilatação do aqueduto vestibular e graus variáveis de alterações vestibulares. Bom, vamos falar sobre cada uma, né? A aplasia de Michel, né? A aplasia de Michel, ela foi descrita, a aplasia labiríntica, ela tem um nome especial, né, que isso está caindo desuso, né, que é a aplasia de Michel, né, a aplasia labiríntica. Aqui você tem um exame normal. E onde está aqui a cóclea e o vestíbulo? Né? Não existe. Né? Então, você tem só a cavidade timpânica com as cadeias ossiculares e você não encontra a cóclea e o vestíbulo nesse paciente. Então, você está diante de uma aplasia de Michel. Isso representa 6% dos casos, né? É a malformação mais severa possível, né? E nesses casos, você não vai fazer implante coclear. Não faz sentido, né, fazer um implante coclear, porque não existe estrutura coclear funcionante. Então, o implante coclear ele é contraindicado. O que você vai fazer com essas crianças? Você vai fazer implante no tronco cerebral. Né? Então, o implante coclear é contraindicado nesse caso. Aplasia labiríntica. Outro achado importante na aplasia labiríntica é a ausência do ápice petroso, ou um ápice petroso reduzido de volume. Tá? Você não vai encontrar o ápice petroso. Cadê o ápice petroso aqui que ficaria aqui? Né? Isso é um achado característico da aplasia de Michel. É a forma mais severa de malformação, como já foi dito. Né? Vou passar. Vou passar isso aqui também, por questão de tempo. Aqui você tem um lado esquerdo normal, você tem a cóclea, vestíbulo, aqueduto vestibular, canal semicircular, vestíbulo normal, a ilhota óssea normal, você não vê. Né? Na formação, você não identifica aqui a cóclea normal e o vestíbulo normal. Então, você tem uma aplasia de Michel unilateral, nesse caso. Né? Uma característica, aliás, um ponto importante, isso aqui é aquele momento que você tem que acordar e voltar a atenção para a aula, né? Porque perceba que você tem caixa timpânica, estruturas ossiculares. São 2 pacientes, né? Um paciente A, paciente B.
você não vê a cóclea. Você praticamente não vê a cóclea e vestíbulo aqui, nem aqui. Então, como é que você separa a aplasia labiríntica da labirintite ossificante, né? Então, na labirintite ossificante, o abaulamento do promontório, ele existe, ele está presente. Então, a cóclea já existiu, né? E já houve a formação da cóclea, por algum motivo, houve a deposição de material inflamatório, calcificação, depósito de cálcio, mas o esqueleto da cóclea está aqui, né? O formato. Então, na labirintite ossificante completa, você vai ver o abaulamento do promontório. Nesse caso, você não vê o abaulamento porque ele nunca existiu. Então, são duas situações onde você tem que saber a anatomia normal para diferenciar um estado patológico desse tipo de aplasia labiríntica da labirintite ossificante, né? Como você separa um do outro. Aplasia coclear. Aqui a gente tem exame normal e um exame anormal. Aqui você já vê uma cavidade, né? Mas existe uma cavidade que é completamente anormal, tá? E a ausência completa da cóclea e vestíbulo. Então, é uma aplasia, não é uma ausência como a gente viu no Michel. Né? Eles respondem por 5% dos casos de malformações cocleares. Nesse caso, como no anterior, o implante coclear ele não é indicado, né? E a única opção para a criança, nesse caso, é implante de tronco cerebral, é a estimulação do tronco cerebral. É uma malformação rara, que também cursa com ela cursa com curso anormal do nervo facial. Tá? É importante também avaliar em todas essas crianças a posição e o curso dos nervos faciais. Outra malformação é a cavidade comum cística. Então, exame normal, cóclea, vestíbulo, cavidade timpânica. Cavidade timpânica, existe uma malformação cística que une a cóclea e o sistema vestibular. Então, você tem aqui a cavidade cística única, é uma cavidade sem separação anatômica. Né? Existe uma confluência da cóclea e vestíbulo em uma única cavidade cística, né? Sem estrutura interna. Você não vê o modilo, você não vê a ilhota óssea, você não sabe onde começa ou termina os canais semicirculares. Então, é uma cavidade única fundindo a cóclea e o vestíbulo. Tá? Como é que você trata essas crianças? Né? Deixa eu só passar aqui mais uma coisa. É uma causa frequente de meningite, por quê? Porque existe uma facilidade de haver a carreação de bactérias. Imagina se a criança tem uma otite, e essa bactéria ela vai ter muita facilidade para ganhar o espaço subaracnoide através de uma fina parede. Né? Normalmente existe uma parede óssea muito grossa, mas com a cavidade cística única, né, cavidade comum, isso predispõe a complicação de meningite. Mais um exemplo, né, a cavidade comum, a cóclea e o sistema vestibular unidos. Né? Mais umas imagens, né, você vê a cavidade cística comum em comunicação com o conduto auditivo interno, né, uma cavidade cística única. Partição incompleta, isso é mais comum, isso é importante saber. Né? Outra coisa importante que você tem que resgatar a sua atenção nessa hora. Né? Aqui, cóclea, sistema vestibular. Não é mais uma cavidade única, globosa, como a gente viu. Existe a tentativa de separá-las. Né? Então, a cóclea e vestíbulos são separados e displásicos. Olha, perceba que você não encontra as 2,5 voltas e o vestíbulo é displásico. Existe uma separação. Né? Eles são anormais, mas separados. Que isso? Né? Isso é partição incompleta do tipo 1. Né? Você tem a partição incompleta do tipo 1, que a gente viu. A tipo 2 a gente vai ver. A tipo 3 também a gente vai ver. Então, você tem a partição incompleta do tipo 1 é a que cursa com mais alteração do modíolo. Né? Na tipo 2, você pode ter estrutura modular. E também, na tipo 3, você também não vai encontrar. Então, a tipo 1 e a tipo 3, você não vai identificar estruturas modulares normais. Né? Então, como a gente já falou, o modíolo é diferente. Cadê o Hzinho do modíolo? A cóclea é cística e vestíbulos com canais semicirculares displásicos. Né?
Outra coisa que é importante salientar é o seguinte, o aqueduto vestibular é frequentemente normal. É uma característica que você tem condições de separar da partição incompleta do tipo 1 do tipo 2. Porque no tipo 2, o aqueduto vestibular é frequentemente anormal. Então, mais um sinal do 8, né, a cóclea e vestíbulo, com o sinal do homem, né, o sinal do 8 ou boneco de neve. Né, partição incompleta do tipo 1. Aqui, para você diferenciar a cavidade comum, é uma comunicação cística entre cóclea e sistema vestibular, e a partição incompleta. Né. Outra doença, hipoplasia coclear. Aqui você tem cóclea normal, cóclea anormal, uma cóclea pequena com o vestíbulo quase normal. Né, isso representa 12% das malformações cocleares. A abertura da cóclea, que é essa estrutura, ela pode estar normal. Essa abertura da cóclea ela pode estar normal. Nesse caso, o nervo coclear ele pode estar ausente. Tá? Então, se você tem um nervo coclear, esse paciente ele pode ser candidato a implante coclear. Tá? Então, se você identificou um nervo coclear, ele pode se beneficiar de um implante coclear. Tá? Hipoplasia coclear. Normalmente você tem a cóclea pequena com espira basal solitária. Lembre que a cóclea tem 2,5 voltas. Então, na hipoplasia coclear, ela tem basicamente uma volta. Né? A cóclea é rudimentar. Né? E malformações dos canais semicirculares é comum. Mas o que é mais importante nessa patologia é o acometimento da cóclea. Né? Você vê onde está aqui as suas 2,5 voltas, né? Uma cóclea rudimentar, você tem um canal semicircular lateral, você tem a sua ilhota, você tem o vestíbulo, e aqui você tem um nervo, você tem aqui nervo facial, né? Aqui o nariz do paciente está aqui, aqui está a nuca do paciente. Então, o nervo facial está aqui e onde está o nervo coclear. Qual que é a importância disso? E que o paciente ele não vai se beneficiar de um implante coclear nesse caso. Está quase acabando. Aqui é interessante, partição incompleta do tipo 2. Paciente normal, paciente anormal. Está vendo que parece um boné? Ó, a forma de um boné. É um boné de jogador de beisebol. Você tem aqui o cap do boné, né, a viseira do boné, né, e a cabecinha da pessoa. Né, identificou o sinal do boné, isso é uma característica que te leva a pensar na partição incompleta. Não é patognomônico, mas te ajuda. Né. Você tem uma fusão das espiras mais superiores com a escala média. Então, você tem a espira basal está aqui, só que a 1,5 voltas superiores, elas estão dilatadas e elas estão fundidas. Né? Existe uma fusão da espira apical com a escala média da cóclea. Tá? Como é que você percebe isso? Identificou o boné, identificou a espira basal, né? Isso assim, te leva a pensar na partição incompleta. Né? Uma coisa que é importante também é o seguinte, você sempre ter uma imagem do normal. Né, trabalhar com a imagem do normal com a imagem do seu patológico, para você comparar. Isso facilita a sua vida, se você não faz a imagem do ouvido com frequência. Né? Normalmente, nesses pacientes, a cóclea é menor, ela tem menos voltas, né, ela tem 1,5 volta. E essa partição incompleta do tipo 2 é a antiga malformação de Mondini. Né, que isso não é, essa nomenclatura ela está perdendo uso. Né, então você tem aqui a substituição de Mondini para a partição incompleta do tipo 2. Quais são as características principais? Hipoplasia coclear, o vestíbulo alargado e aqueduto vestibular alargado. Né, a diferença de partição incompleta do tipo 1 é que geralmente o aqueduto vestibular é normal. Né, mais uma vez o bonezinho, né? Vou passar, modilo ausente e a dilatação do aqueduto vestibular. Mais uma vez, ó, o saco endolinfático dilatado e o aqueduto vestibular dilatado. Isso é uma imagem de ressonância magnética. Perceba que a ilhota é normal,
o canal semicircular lateral normal, e a anormalidade única é somente a presença das espiras mais basais da cóclea. Tem tempo? Não. Pode parar aqui? Eu vou rapidamente para o... Essa aqui é a partição incompleta do tipo 3, lembrar do saca-rolhas, né? Isso aqui é patognomônico. Vou rapidamente aqui lembrar fazer um resumo. Lembrar que, em alguns casos sindrômicos de surdez neurosensorial, você tem que avaliar a tireoide, né? A presença de partição incompleta do tipo 2 numa criança, um jovem com bócio, isso aí sugere Pendred. Essas crianças, esses pacientes precisam fazer avaliação genética, né? Rapidamente. Os casos de CMV que são importantes, né? Só para relembrar que não pode esquecer de olhar o encéfalo. Em resumo, 50% dos casos de surdez neurosensorial congênita é genética, 30% deles são sindrômicos, a maioria deles não são sindrômicos. Tá? Em geral, então, isso aqui são as associações. Você pode ter a surdez ligada ao X, você pode ter surdez mitocondrial também. A prevalência, em geral, de 1 a cada 2.000 nascidos vivos. A prevalência até 18 anos é de 6 em cada 100. Isso aumenta, né, a prevalência à medida que você envelhece. Né? Existe um amplo aspecto de anomalias. E não esquecer das associações sindrômicas. Né? E é isso. Desculpa atrasar um pouco. Fala.